Aproximadamente 8 milhões e 800 mil crianças e adolescentes de até 14 anos vivem em situação de extrema pobreza no Brasil. A renda per capita domiciliar nesses casos é menor do que 25% do salário mínimo. Cerca de 17 milhões de crianças de até 14 anos vivem em situação de pobreza no Brasil. Esse número corresponde a mais de 40% da população nessa faixa etária. Na região norte, mais de 60% das crianças vivem com renda domiciliar per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo. No Nordeste, a porcentagem é de 54%. Deste total, cerca de 8 milhões e 800 mil vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita inferior a 25% do salário mínimo. Os dados são do relatório Cenário da Infância e Adolescência no Brasil, divulgado pela Fundação Abrinq. O estudo foi feito com base em dados de fontes públicas, entre elas o Instituto Brasileiro de Estatística. Em sua 4ª edição, a publicação reúne 23 indicadores sociais apresentados em temas como saneamento básico, trabalho infantil, educação e mortalidade. A violência também foi um dos temas abordados no documento. Mais de 10 mil crianças e jovens de até 19 anos foram assassinados no Brasil em 2015, o que corresponde a 18,4% dos homicídios cometidos no país neste ano. Mais de 80% dos casos envolveram mortes por uso de armas de fogo. Outro tema de grande importância é a educação, que muitas vezes é deixada em segundo plano pelo trabalho infantil. O documento também mostrou dados positivos, como a taxa de cobertura em creches do país, que aumentou 2% quando comparado aos dados de 2014 e 2015. Os números ainda estão distantes da meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação de chegar a 50% em 2024. O documento também apresenta propostas referentes às crianças e que estão em tramitação no Congresso Nacional. Um cálculo feito pelo consultor legislativo do Senado e especialista em Previdência, Pedro Fernando Neri, revelou que 86% dos servidores ficaram de fora da reforma da Previdência após o recuo do governo federal. Em números, isso significa que mais de 5 milhões de trabalhadores do funcionalismo público não serão atingidos por essa regra. As compras nos supermercados não são tarefas fáceis para quem busca uma vida mais saudável. Você vai acompanhar agora algumas dicas de como aproveitar bem os produtos. Eu e a doutora Nilvânia estamos aqui no supermercado e ela vai dar algumas dicas pra gente de como escolher os alimentos na hora de comprar. Primeira coisa que a gente tem aqui é o molho de tomate, né, doutora? A gente tem um enlatado e um que vem no vidro. Qual é a dica que você dá na hora de comprar? Qual que a gente escolhe? Para os alimentos industrializados, quando você for comprar, dê preferência aos vidros, porque os conservantes da lata são muito mais prejudiciais e quando a lata estiver amassada, não leve para casa, troque, nunca leve uma lata amassada e dê sempre preferência aos vidros. Inclusive você pode até conservar depois, usar o vidro para armazenar outros produtos em casa. Mesmo em casa, sempre dê preferência aos vidros do que a latas ou plásticos. Os plásticos também são bem prejudiciais para a nossa saúde. A gente vai falar agora do prato típico do brasileiro, feijão com arroz. Doutora, como é que a gente pode substituir essa proteína por uma outra? Substituir o arroz branco também, às vezes não é tão saudável. Qual que é a dica que você dá? Bom, uma dica muito importante é que o arroz integral com o feijão, eles formam uma proteína completa. Então você que está pensando em ser vegetariano, que é vegetariano, não se preocupe com a fonte de proteína. Porque se você consome arroz integral e feijão, você está tendo a nutrição ideal, completa em questão de proteína. Mas você não precisa comer todos os dias só feijão carioca. Você pode variar, feijão preto, feijão branco, feijão azuki, grão de bico, ervilha, lentilha, soja. E aí tem uma variedade de leguminosas e você pode então variar os pratos, né? Fazer receitas diferentes. Então você não precisa ficar só no feijão carioca. Quanto ao arroz integral, ele é maravilhoso. Gente, o arroz integral, ele contém todas as propriedades do complexo B,
Hoje as pessoas são muito nervosas, irritadas por conta de não consumirem um alimento integral. Porque no refinamento, todas as vitaminas vão embora e permanece só o amido. Então as fibras, as vitaminas, tudo que nós precisamos estão contidas nesse cereal tão precioso que é o arroz integral. Doutora, muita gente para de tomar refrigerante e começa a comprar os famosos sucos de caixinha e acha que está sendo saudável. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Bem, os sucos embalados nas caixinhas, eles são os produtos longa-vida. Só que eles são longa-vida para o produto e não para nós. Então, a melhor indicação é usar os sucos naturais, de preferência aquele que você consome já, você abre e pode tomar. Você não precisa diluir com água, acrescentar açúcar. Esse é o mais indicado. Ou o suco da própria fruta. E evitar totalmente aqueles sucos, chamados sucos, que são apenas corantes, água, corante e açúcar. Então evitar totalmente, porque esses corantes, inclusive, eles ficam impregnados no nosso fígado e irá causar grandes problemas para a nossa saúde. Bom, o mais indicado então é você espremer a fruta, fazer o suco natural e tomar na hora. Mas com a correria do dia a dia, se você não tem muito tempo, a melhor opção são realmente esses do vidro, que são da fruta mesmo, sem corante, sem açúcar, que dê para tomar na hora. Doutora, a gente sabe que o leite materno é o único mais indicado para a gente tomar, né? Depois que cresce nem tem tanta necessidade disso. Mas se a pessoa sente necessidade de tomar, o que a senhora indica do leite? Bem, cada espécie deveria tomar o seu próprio leite, né? Como você bem disse, o ideal é o leite materno, é aquele que traz tudo que nós precisamos. Mas as pessoas crescem e continuam tendo essa necessidade de tomar o leite. O ideal seria você tomar um leite de soja, um leite de castanhas, mas elaborado, feito em casa. Porque o leite processado, no caso o leite de caixinha, que as pessoas compram porque tem mais facilidade, você tem para o mês todo, é um leite que ele perdeu a sua parte viva, os seus micro-organismos que estavam presentes e que são os benefícios que nós poderíamos obter do leite, eles se perdem porque esse leite de caixinha, ele é elevado a uma alta temperatura. Inclusive na caixinha você vai encontrar UHT, que quer dizer Ultra High Temperature. Então essa temperatura elevada, ela elimina todos os micro-organismos vivos do leite. Então todo aquele benefício que você poderia ter, ele se perde. Então o melhor é você usar ou o leite in natura ou o leite vegetal, que realmente será muito melhor para nós, não trará bactérias, contaminações, alergias. Muitas crianças sofrem de alergias, rinite, sinusite, devido ao consumo do leite. Então a gente não vê muita vantagem aí em estar usando o leite de caixinha. Lá no nosso blog do Vida e Saúde tem as receitas do leite de soja, o leite de castanha, que são muito mais saudáveis. Confere lá. Doutora, a gente tem disponível no mercado o sal light. Ele é mais saudável do que o sal normal que a gente está acostumado a usar em casa? Bem, em caso de pessoas hipertensas, elas realmente precisam diminuir o teor de sódio. Então, elas podem estar utilizando o sal light, que tem bem menos sódio do que o sal comum. Mas o sal mais indicado é ainda o sal marinho, porque ele é apenas triturado com todos os minerais que já vêm naturalmente neles. O sal refinado, ele perde todos os minerais e é acrescentado o iodo, que é importante para nós. Mas então, o sal melhor, mais indicado ainda é o sal marinho. A gente sabe que o óleo e a fritura é um dos grandes vilões da alimentação saudável, né, doutora? Fala pra gente qual é a quantidade ideal que uma família deve consumir de óleo. Bem, o óleo, quanto menor a quantidade, melhor, porque ele é o mais calórico. De todos os nutrientes, o óleo é o que tem mais caloria, são as gorduras. Então, o óleo, uma família de 3 pessoas deveria usar no máximo 1,5 litro de óleo por mês. Porque realmente ele é o grande causador da obesidade e com isso de outras doenças crônicas degenerativas. Então o óleo, e se você fizer uma fritura, que não deveria fazer, né? Deveria dar preferência para os alimentos assados e não fritos, mas nunca reutilize o óleo. Não tenha pena, muitas vezes, de desprezar o óleo. Você pode entregar para alguém que faz sabão. Pense nisso, o óleo é utilizado para fazer sabão, então não é mais indicado para o nosso organismo. Então, quanto menos, melhor. E quando a gente puder substituir o óleo pelo azeite?
Olha, no processo de refinamento, porque quando você vai fazer o óleo, você utiliza, no caso do azeite, azeitona. Então você tem no óleo um concentrado de azeitonas, então você tem muito mais caloria. E você perdeu outros nutrientes que estão presentes na azeitona, que foram desprezados. Então se você utilizar azeitonas, é mais indicado do que usar só o azeite. Isso vale também para os óleos. Por exemplo, óleo de girassol. Se você usa mais sementes de girassol, você pode utilizar menos óleo, você vai ter o alimento completo. Você tem o óleo de milho, você pode usar o milho. O óleo de soja, você pode usar a soja. Então você pode usar um alimento integral ao invés de ter um concentrado de gordura proveniente desses alimentos. Bom, e para finalizar as nossas dicas de como escolher o alimento mais saudável no supermercado, a gente vai falar do açúcar, doutora. A gente sabe que não é saudável, mas o que você indica nesse caso? Bem, o açúcar, como nós sabemos, é proveniente da cana-de-açúcar. Para ele ser elaborado, então é feito o caldo de cana, aí nós temos o melado, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, até chega o açúcar cristal, depois o açúcar refinado. Então o açúcar refinado é o último produto proveniente da cana-de-açúcar. E ele, nesse processo todo, ele perde praticamente todos os minerais necessários para a nossa saúde. Então ele tem aquela glicose, um alto índice glicêmico, mas ele não tem nutrientes para nós. Então nós deveríamos começar num processo de mudança, a sair do açúcar refinado, ir para o cristal, depois o demerara, o mascavo, e vocês estão fazendo essa mudança em benefício da sua saúde. Inclusive porque o açúcar, ao chegar no nosso organismo, ele precisa de cálcio para ser metabolizado. E como ele não tem esse mineral na sua composição, ele irá retirar esse mineral dos nossos ossos e dos nossos dentes, onde está aumentando muito o índice de pessoas com osteoporose. Em relação à quantidade, às vezes as pessoas, eu uso demerara ou eu uso cristal, mas coloca muito, porque demora a adoçar, como refinado, adoça muito rápido. O que você fala? Bem, a esse respeito, é muito importante, quando você está num processo de mudança, você passar a consumir mais frutas, para que o seu paladar se adapte a um sabor natural. Porque realmente a quantidade, o índice, como eu disse, o índice glicêmico do açúcar é maior no refinado do que nos outros açúcares. Então você realmente vai aumentar a quantidade, mas isso vai depender muito do seu paladar e de quão disposto você está a mudar. Isso mesmo. A gente agradece a doutora Nilvânia pelas dicas. É importante destacar que a mudança na nossa saúde começa aqui no supermercado, quando a gente escolhe aquilo que a gente vai levar para dentro da nossa casa. A gente fica por aqui e até mais. Doar órgãos faz a diferença na vida de milhares de pessoas que esperam por um transplante. A seguir.